Está relacionado aí com o número de etapas à elementariedade. Tá? Então, reações que ocorrem em uma única etapa, elas são caracterizadas como reações elementares. Aquelas que ocorrem em mais de uma etapa são reações não elementares. Né? E nós vamos relacionar já já a elementariedade, além das etapas, também com a dimensão com que a reação ocorre, caracterizando aí a cinética, né, o coeficiente, o expoente da cinética com o coeficiente estequiométrico da mesma. Né? Acho que alguém se perdeu isso, reenviando o link. Bom, aqui é um exemplo clássico de uma reação não elementar. Então, uma reação não elementar, ela ocorre em, no mínimo, duas etapas, sendo que essas etapas elas são elementares, mas, ao final da reação, ela é não elementar. Mas por que ela é não elementar se vem de etapas elementares? Justamente porque ela tem mais de uma etapa. Há necessidade de produção de um chamado intermediário, e isso caracteriza a não elementariedade. Então, um exemplo aqui é a produção de NO e CO2, são reações gasosas, a partir da reação entre o NO2 e o CO. Okay? Então, são dois gases tóxicos, né? Onde o fundamento aqui o CO é mais tóxico em si, né? É oxidar o CO a CO2. Né? Essa reação ela ocorre em uma primeira etapa, onde o NO2 ele decompõe-se, é uma reação lenta, como o nome está informando aqui, em NO gasoso e NO3. Okay? O NO3 produzido aqui interage ou reage com o CO, uma molécula de CO de reagente, é uma reação rápida, e dá origem ao NO2 e o CO. Aí, né, pelo princípio lá da lei de Hess, né, tem que fazer aí o balanço de massa, né, e de moléculas, né? No caso que eu tenho duas moléculas de NO no reagente, e uma no produto, então sobra uma molécula de NO. Aqui eu tenho uma molécula de NO3 no produto e uma no reagente, elas se cancelam. Okay? Somando-se as duas reações, sobra-se uma molécula de NO, está aqui, uma molécula de CO, está aqui, nos reagentes, e nos produtos temos o NO e o CO2. O CO2. Ok? Então, essa primeira etapa, etapa lenta, né, é a etapa determinante da reação. A velocidade dessa reação ela é muito lenta em relação a essa daqui de baixo. Né? Ao passo que, para formar o NO e o NO3, vamos dar números, demora, por exemplo, 100 minutos. Já para decompor, né, já a segunda reação entre o NO3 e o CO, ela ocorre em 1 segundo. Então, essa segunda etapa é muito rápida, ou seja, é desprezível quando for medir a velocidade da reação química. Né? E, em muitos momentos, nós podemos utilizar apenas a etapa elementar, a primeira etapa, uma etapa mais lenta, para determinar a velocidade da reação química. Aqui é um dado experimental, não há como você pegar... podemos fazer um modelo, mas esse modelo ele tem que ser provado experimentalmente depois. Não há como você falar diretamente qual que é a velocidade, a taxa de reação, né, observando apenas o modelo, tem que ser comprovado. Aqui já foi observado experimentalmente que a taxa de reação, ou seja, a velocidade dessa reação global aqui, ó, ela é igual a KNO2 elevado ao quadrado. A concentração de NO2 elevado ao quadrado. Né? Ou seja, se a gente observar bem, é apenas a primeira aqui, não é? Se a gente escrever aqui, ó, a taxa de reação da primeira etapa em função do NO2, vai ficar NO2 ao quadrado. Enquanto aqui vai ser NO3 vezes o NO2. Né? E aí, como foi determinado experimentalmente uma dependência do NO2 ao quadrado,
é como se essa etapa apenas representasse a reação, a taxa de reação. E aí, se a gente observar, ao final, a cinética da reação global e a velocidade da reação global, a gente observa que nos reagentes temos NO2 e CO, okay? Na cinética, na estequiometria. Enquanto na cinética, na taxa que é dada pela velocidade, só tem o NO2, não tem o CO. Ou seja, isso caracteriza, obviamente, uma reação não elementar. Não é? A cinética não pode ser explicada pela estequiometria da reação global. Caracteriza, portanto, aí uma reação não elementar. Ok? E nós vamos ver posteriormente que essa não elementariedade ela é muito importante, principalmente para fazer os modelos. Ok? Então, temos aí uma reação não elementar. Ok? A velocidade específica, que é o K, né, uma outra denominação importante, né, apesar de se chamar de constante de velocidade, ela tem uma unidade. Essa unidade ela é importante porque vai determinar a ordem da reação. Tá? Então, a velocidade específica é uma constante que representa a dependência da taxa de reação com a temperatura. E essa velocidade específica ela é determinada, ela varia com a temperatura, segundo a lei de Arrhenius, que nós vamos ver já já. Então, aqui um exemplo genérico, a taxa de reação, ela é dada como uma dependência na temperatura, essa dependência na temperatura está expressa na velocidade específica, e o somatório das concentrações dos componentes é elevado aos coeficientes, é elevado aqui no caso a um expoente, e esse expoente é a ordem da reação. Né? Então, toda reação química que pode ser explicada pela lei de potências, ela é representada por K, constante de velocidade ou velocidade específica, vezes a concentração de um componente ou dos componentes. Vamos a um exemplo. Aqui nós temos a seguinte reação genérica: A, B dando CD, com os coeficientes estequiométricos representados pelas letras minúsculas. Okay? A lei de velocidade dessa reação ela pode ser expressa assim, ó, velocidade, ou RA, ou menos RA, né? Também pode ser dado, é igual a constante de velocidade, vezes a concentração do componente A, que é um reagente, vezes a concentração do componente B, que é um outro reagente, elevado aos respectivos, elevado aqui, né? Elevado ao expoente cinético. Bom, aí nós temos que essa reação pela cinética, nós não podemos afirmar nada quanto à elementariedade, não é? Que é só determinada experimentalmente. Ela pode ser representada, a sua cinética, assim. Alfa é a ordem da reação em relação a A. Beta é a ordem da reação em relação a B. Se somarmos alfa mais beta, é a ordem global da reação. Né? Aí o caso mais de elementariedade, se alfa coincidir com A e beta coincidir com B, temos uma reação elementar. Caso contrário, ela é não elementar, como foi esta daqui. Ó. Ela foi não elementar porque o coeficiente do NO2 aqui é 2 na lei cinética e 1 na estequiometria. Além também de não conter o CO na lei de velocidade. Ok? Então, essa, por exemplo, aqui é uma forma genérica de representar a lei de velocidade da reação. Outro exemplo, em relação à elementariedade e não elementariedade, né? Aqui, no caso, uma reação elementar, como é que ele sabe que é elementar? Ele testou experimentalmente, determinou os coeficientes estequiométricos e verificou que ela é elementar. Ele já afirmou. 2CO gasoso mais O2 gasoso dá 2CO2 gasoso. É uma reação elementar. Não é? Os coeficientes estequiométricos estão dados aqui, 2, 1, 2. Não é? A lei de velocidade
ela é elementar, ela pode ser expressa como V, a velocidade ou RA, é igual a K, concentração do CO, que é um componente, elevado ao coeficiente elevado a 2, que é igual ao coeficiente estequiométrico, a estequiometria, vezes a concentração de O2, que é um outro elemento reagente, elevado ao coeficiente estequiométrico aqui, ó, do O2, que é 1. Então, os coeficientes estequiométricos e os expoentes da taxa de reação coincidem-se. Isso só pode ser feito quando a reação for elementar. Só ocorre quando a reação for elementar. Ok? E aí a gente tem ordem 2 em relação ao CO, ordem 1 em relação ao O2 e ordem 3 é a ordem global. Ok? Se a reação for não elementar, aí um exemplo que é essa reação, ele já falou que essa reação é elementar, testou experimentalmente, né? 2H2 gasoso mais 2NO gasoso dá 1N2 mais H2O, tudo gasoso, né? E aí essa reação ela não ocorre em uma única etapa, né? Ele propôs um mecanismo que explica essa reação através inicialmente da reação de H2 com 2NO, produzindo um NO2, um N2O, que é um intermediário reativo, né? Toda formação de intermediário ela é demorada, portanto, essa é a reação mais lenta, né? Aí você tem depois uma segunda etapa que é rápida, é o consumo do intermediário N2O mais H2O, dando N2 e H2O. A equação global, somando-se estas duas anteriores, chega-se nessa daqui. Como a gente está vendo, né? Os expoentes na lei de velocidade aqui, ó, a lei de velocidade dela é expressa dessa forma: K, H2 elevado a 1, NO2 elevado a NO elevado a 2. O H2 está elevado a 1. É o expoente da lei de velocidade. O coeficiente estequiométrico do H2 é 2, não coincide. O NO coincide, mas um deles não coincidindo já é suficiente para não ser elementar, ok? E aí nós temos, portanto, essa reação não elementar com a sua lei de velocidade. Ela é de primeira ordem em relação ao H2, ela é de segunda ordem em relação ao NO e de terceira ordem global, ok? Bom, em termos ainda de velocidade específica e ordem de reação, coloquei aqui alguns exemplos, e uma equação que é muito útil, que é para determinar a dimensão da constante de velocidade K. Né? Então, uma reação de ordem zero, por exemplo, né, pode ser descrita como R igual a K, CA elevado a zero, CB elevado a zero. Qualquer número, qualquer variável elevada a zero é igual a 1. Então, aqui fica apenas K. Ok? E aqui tem a dimensão de K, ou seja, qual que é a unidade de K. Vamos aprender que é através dessa formulazinha aqui. Tá? Primeira ordem. Posso representar uma reação de primeira ordem, por exemplo, R igual a KCA. Aqui o expoente é 1, então é primeira ordem. R igual a KCA ao quadrado, expoente 2, segunda ordem. Também pode ser um exemplo de segunda ordem, R igual a K, CA vezes CB. Ela é de primeira ordem em relação a CA e em primeira ordem em relação a CB, só que é de ordem 2 global. Ok? E uma terceira ordem, né, KCA ao cubo. Aqui, né, nessa outra coluna, nós temos a unidade da constante de velocidade. Quando a ordem for zero, a unidade da constante de velocidade, K, é mol por litro por hora. Quando for de primeira ordem, hora menos 1. Isso quando, obviamente, a concentração for dada em mol por litro e o tempo dado em hora. Okay? De onde que vem essas unidades? Vem de uma formulazinha clássica, não é? Que é essa aqui. Ó. A unidade, a dimensão da constante de velocidade, ela é dada como
unidade de concentração, que é mol por unidade de volume, elevada a 1 menos n, n é a ordem da reação, dividido pelo tempo. Então, por exemplo, se a ordem da reação for zero, como é nesse primeiro caso aqui, ó, ordem zero, então aqui embaixo, ó, esse nzinho é zero. Aí fica mol por unidade de volume elevado a 1. Ali o volume é dado em litro. Então fica mol por litro dividido por tempo. É o mol por litro, no caso aqui o tempo é dado em hora. Se for de ordem 1, primeira ordem, aí esse nzinho aqui é 1, 1 menos 1 dá 0, qualquer variável elevada a 0 é 1, não tem dependência com a concentração, fica apenas com a dependência do tempo. Então fica 1 sobre tempo, 1 sobre hora ou hora menos 1. Assim, da mesma forma, vai ocorrer numa segunda ordem, e no final das contas você tem a constante litro por mol por hora, né? Ou a unidade de concentração, inversa da unidade de concentração, por hora. E terceira ordem também do mesmo jeito. Aqui eu coloquei um outro exemplo, né, que é uma reação do tipo 2A dando 2R, com K1 sendo a constante de velocidade. Se essa reação ela for elementar, né, segundo dados experimentais, ela pode ser expressa como menos R de A. Por que o menos R de A? Porque A é um reagente que está sendo decomposto, né? Está diminuindo a sua concentração com o tempo. Então, aparece esse menos. Okay? Podemos expressar essa cinética em termos de menos R de A ou também R de R, que vai dar a mesma coisa. Né? Ou taxa de decomposição do reagente, ou taxa de formação do produto. Aí R de R, aí desaparece o menusinho, não tem menos não. Que é a taxa de formação, o produto está sendo formado. Ok? É igual a K1 CA elevado ao quadrado, né? Coincidindo o coeficiente estequiométrico com o expoente da lei cinética. Então, é reação elementar. Ok? Bom, aí, o que acontece? Deixa eu ver se tem alguém perdido aqui, um momentinho. Eu acho que quem não conseguir conectar aí, eu vou ter que enviar o link de novo, né? Então, só um momentinho. Oi. Vocês estão me escutando bem? Sim. Ótimo. Deixa eu só reenviar o link. Vou dar uma pause no vídeo aqui. Juliana, para de abrir geladeira. Juliana, vou te dar uns tapas, Juliana. Senta, vai comer pipoca. Ok. Voltamos aqui. Eu reenviei o link aí de novo para quem não conseguiu acessar. Bom, a gente estava finalizando aqui a velocidade específica, que é o Kzinho. Né? Esse Kzinho aqui é a grandeza dele. Né? E a taxa. Lembrando que a taxa de reação, o R aqui, ó, que é a velocidade de reação, taxa de reação ou lei de velocidade,
ela tem unidade de mol por litro por hora, ou mol por litro por segundo, ou seja, tem a unidade de concentração por tempo, ok? Nós vamos ver também que quando as reações forem gasosas, ela também pode ser dada em unidade de pressão por tempo. Né? Para gases, como é o próximo slide aqui, para gases não é comum medir concentração. É mais fácil medir a pressão. Né? Coloca-se lá um medidor de pressão, um manômetro ou um tubo pitot, mede-se a pressão, né, do gás no interior do cilindro. É fácil fazer isso ao invés de medir a concentração. E para expressar a lei de velocidade, ou a taxa de reação, se o gás estiver em condições ideais, na nossa atmosfera, né, os gases são considerados como ideais, são aproximados, né, de gases ideais. Então, é fácil fazer essa transformação utilizando a lei dos gases. P é igual a CRT. P é a pressão do gás, né? Suponhamos que a mistura seja de dois gases, um gás A e um gás B. Temos a pressão parcial, PA, vai ser igual a CA vezes RT. Se, no caso, for expressar em termos de B, PB, CB, RT, vezes RT. E aí nós podemos, assim como fizemos com a concentração, também expressar a taxa de reação em pressão. Olha só, kT é a velocidade específica, né, dada em termos de temperatura, e ao invés de C vai aparecer pressão. Né? O alfa I aqui é a ordem da reação. Novamente, se for elementar, vai coincidir, né, o coeficiente estequiométrico com o expoente da lei de velocidade. Caso contrário, vai ser não elementar. Como nós modificamos aqui a expressão em termos de pressão, a taxa de velocidade, taxa de reação, ela vai ter unidade de pressão por unidade de tempo. Né? Então, vai ser, por exemplo, Pascal por segundo, Pascal por minuto, né? etc. E a constante de velocidade, a formulazinha anterior, que era essa aqui, ó, quando concentração, aí vai virar essa daqui, ó, em termos de pressão, ok? Aí temos seu dado em termos de concentração, a pressão elevada a N vezes o tempo, ok? Alguns exemplos que a gente tem aqui expressos em termos de pressões parciais, né, dos gases. Reações gasosas do tipo H2 mais Br2, dando 2HBr, né? Todos os três elementos gasosos. A taxa de reação determinada experimentalmente, né, ela pode ser expressa como K1 PH2 PBr2 elevado a meio, dividido por K2 mais PHBr dividido por PBr2. Aparece o K1 e o K2 porque é uma reação do tipo reversível. Okay? E uma outra aqui, A mais B, dando C mais D, né? Aqui, no caso, um exemplo de uma reação não elementar. Né? Essa daqui, elementar. Se ela for elementar, obviamente, K, PA elevado a alfa, PB elevado a beta, alfa. Se ela é igual a A, beta é igual ao Bzinho. Aí nós teremos uma reação elementar. Onde tem concentração, aparece pressão. Né? No caso, em relação ao que nós falamos anteriormente. E a unidade de velocidade, K, vai ter também uma dependência de concentração e de pressão expressa na sua dimensão. Ok? Bom, aqui a lei de Arrhenius, só um minutinho que eu vou colocar carregador, já eu volto, nós paramos aqui na lei de Arrhenius, né? E a gente vai fazer alguns exercícios.
Olá, vocês estão aí, todo mundo? Sim. Nós temos 16 participantes. Já já nós vamos fazer uma chamada aí. Leonardo, Oi? uma dúvida. Quando tiver K1 e K2, significa que ela vai ser não elementar? Quando o quê? Fala de novo. K1 e K2? K1 e K2. Bom, quando você está falando em K1 e K2, nós estamos falando em reações reversíveis. Tá? As reações reversíveis, nós vamos falar dela aí no capítulo, na seção 2.3, se eu não me engano. Né? Acho que dá tempo a gente falar dela hoje. As reações reversíveis, elas podem também ser elementares, né? Desde que a cinética direta e inversa coincida né, com os coeficientes estequiométricos direto e inverso. Ok? O fato de aparecer como, nesse exemplo, que apareceu as constantes K1 e K2, né, que são de origem reversível, não quer dizer que ela vai ser não elementar. Ok? Essa daqui pelo como que nós estamos vendo aqui, ó, a lei de velocidade, né, ela é não elementar, porque aparece um mais aqui. Né, complicado, não tem mais quando faz a divisão. Aqui em cima, tudo bem. E ainda o coeficiente estequiométrico, se a gente analisar o sentido direto dela, é essa aqui. Né? Sentido direto, é a decomposição, a reação do H2 com o BR2. Então, o coeficiente estequiométrico do H2, 1, do BR2, 1. Então, esse K1 é o constante de velocidade direta, vezes PH2 elevado a 1, ok, vezes PBR2 elevado a meio, não tem meio aqui, é 1. Então, já caracterizou ela de ser não elementar, entendeu? Entendi. Aí, ó, veja bem, boa pergunta essa sua. Analisando novamente, se no caso ela fosse reversível, o HBr iria se decompor também, né, formando o H2 e o BR2. Né? Se a gente analisar esse outro sentido, a decomposição do HBr em H2BR2 para cá, aí nós vamos ter que ter aqui embaixo K2, que é o sentido inverso, vezes o PHBr elevado a 2. Aqui tem PHBr dividido por PBR2, que não tem nada a ver com o sentido inverso. Entendeu? Já caracterizou de ser uma reação não elementar. Tudo bem? Se, no caso, né, vamos supor que ela fosse elementar, como é que isso aqui deveria aparecer? Reversível, né? K1 vezes H2, vezes PH2, vezes PBR2 elevado a 1, dividido por K2 vezes PHBr elevado a 2. Não deveria ter isso aqui. Aí, se estivesse dessa forma, ela seria elementar, tá? Beleza. Vamos seguir? Então, agora nós vamos falar da lei de Arrhenius. A lei de Arrhenius ela estabelece uma lei matemática, né, para o comportamento das